E aí, família Zoeira do Fogão 2.0, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, antes de eu botar a matéria aqui da ESPN, já vou pedir aqui que se você é novo no canal, dá uma moral, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho toda vez que tem vídeo importante falando sobre o nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Vamos ver a matéria aí de um jogo que se tornou eletrizante já no final. Um jogo morno no primeiro tempo, até o segundo tempo, certo ponto morno, o Santos faz 2-0 e o Botafogo buscou aí um empate, quase conseguiu uma virada. Vamos ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Fez 2-0 aos 35 do segundo tempo. 2 gols do Marcos Leonardo e o Fogão, líder, 40 pontos, empatou e por muito pouco não virou, hein? É o assunto do nosso Sport Center com Rodrigo Bueno, Breiler Pires e também o Zinho. Tudo bem, Bubu? Boa noite, amigo. Boa noite, tudo bem? Abel, Breiler, fã de esporte. É o primeiro empate do Botafogo. Nessa campanha épica, histórica, né, que o botafoguense, claro, espera que termine com o título. É o primeiro ponto e aí você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. Ah, o Botafogo... Para os dois lados ou para o Botafogo? Para os dois lados, né? Os Porque dois? o botafoguense ele pode falar, poxa, jogar contra o Santos nesse momento terrível do Peixe, numa Vila Belmiro sem torcida. Botafogo hoje é bem superior, era favorito, né? O Botafogo desperdiçou 2 pontos. Mas, dada a circunstância de ele estar perdendo por 2-0 e não estar jogando bem até 37, 38 do segundo tempo, esse ponto acaba sendo positivo, ainda mais considerando que, por exemplo, o Flamengo, que é um grande rival e concorrente, desperdiçou pontos na rodada também. Então, ele mantém uma vantagem considerável. E pelo lado do Peixe, talvez o desempenho possa ser elogiado, só que a forma como o time se destruiu psicologicamente depois de tomar o 2-1, aí 2-0 parecia aquele jogo liquidado, né? Acabou, não tem mais partida, 3 pontos na conta do Santos. E aí o santista que estava festejando já, amarga um empate que, como você falou, poderia ter sido até uma virada do Botafogo no fim. Porque então, depois do 2-2, que foi, se eu não me engano, aos 41 do segundo tempo, o Botafogo ainda teve pelo menos 2 ótimas chances para fazer o 3-2. Eu tenho um amigo santista, Breiler, que antes do jogo ele estava assinando um empate. Ah, é? Ele estava assinando... Eu conheço o Santista. Conhece também? Topariam esse empate. Ele toparia o empate. Só que quando fez 2-0, 38 do segundo tempo, 37 ali, acho que ele ia falar, agora não, né? Agora eu não assino nada não, dá esse contrato aqui que eu vou rasgar fora. Mas eu imagino que esse seu amigo santista, quando o juiz apitou o fim do jogo agora há pouco, ele deu graças a Deus, hein? Eu não sei, eu não tive contato Porque com do ele. jeito que tava, o Botafogo tava perto de fazer o 3-2. Adrielson que tomou um drible desconcertante do Marcos Leonardo no gol santista, né, o primeiro ali, mas se redimiu com esse gol de cabeça, de cabelo, né? Foi uma cabelada do Adrielson. Breiler Pires, boa noite, tudo bem? Boa noite, Abel, Bubu, fã de esportes. O jogo pelo lado do Santos mostrou que o time santista pode ser mais competitivo. Pelo menos teve esse alento. É um empate que o santista lamenta pelo contexto do jogo, abrir 2-0 no fim da partida, só segurar e acaba tomando o empate, mas pelo menos teve competição. E competição muito por conta da incorporação do Jean Lucas. O Jean Lucas, de fato, elevou o nível do meio-campo do Santos e, de certa forma, até contagiou os companheiros com a competitividade dele. O Lucas Lima, por exemplo, fez um grande jogo, não só pela assistência que dá, mas principalmente pela ajuda tática, recompondo muito pelo lado direito. Então, o Turra conseguiu levar esse espírito para o time e foi algo positivo. Do lado do Botafogo, tentando também olhar esse copo meio cheio, como o Bubu falou, tem a reação. Você vem de um jogo ruim. Para mim, foi o pior jogo do Botafogo no Campeonato Brasileiro. A gente pode até levantar outros momentos, aquela derrota contra o Goiás, tem a vitória contra o Cuiabá jogando mal, mas pelo que jogou, nem tanto... O começo do jogo do Botafogo é interessante, parecia que o Botafogo iria envolver o Santos, iria impor o seu ritmo, mas depois que sofre o gol, foi um time muito disperso, 2 atuações péssimas dos 2 laterais, de Plácido e Marçal. O Marçal até acaba se redimindo no final, porque ele participa do primeiro gol do Botafogo, ele dá assistência em profundidade para o Vitor Sá e cobra o escanteio na cabeça do Adrielson, mas no conjunto da obra foi uma partida ruim. Botafogo deixando muitos espaços, o Felipe Sampaio desconectado na defesa, o Adrielson tendo de fazer a cobertura muitas vezes sozinho. Então, foi um Botafogo exposto como raras vezes a gente viu nesse Campeonato Brasileiro
por isso eu qualifico essa como a pior partida do time. Competiu muito pouco e só deixou para reagir no final. Mas tem algo que é de reação e que é até mesmo de casca de um time que luta para ser campeão brasileiro, que é reagir mesmo quando joga mal. O Botafogo, quando jogou bem mais ou menos com os acréscimos, uns 15 minutos de bom futebol do Botafogo, ele fez 2 gols, poderia ter feito 4. Isso tem que ser levado em consideração, né? Mas, na verdade, não foram 15 minutos de bom futebol. Foi um Botafogo que foi para pressão e acabou pressionando o Santos muito na base da bola aérea. O Botafogo forçou esse jogo mais físico, acabou levando vantagem. O Adrielson, é curiosa a substituição que faz o Paulo Turra. Ele tentou ali, depois que tomou o gol, vamos segurar de qualquer jeito. Ele coloca o Alex no lugar do João Lucas, o Alex zagueiro, para tentar segurar, para tentar parar na bola aérea. E é curiosamente o Alex quem perde na bola aérea, na bola pelo alto para o Adrielson. Mas teve um Botafogo ali com volume de jogo, com bola no pé, muito pouco. Estava desfalcado, sim, do Eduardo. O Botafogo sente muito sem ele. O Tietê, Cuesta, né? Do Cuesta, principalmente. O Cuesta, sem a dupla de zaga, o Botafogo perde demais em sua segurança defensiva. Felipe Sampaio, para mim, é um jogador muito abaixo do Cuesta, em termos de experiência, em termos de segurança que passa ali atrás. E ali na frente o Eduardo fez falta na articulação, porque o Tietê não é esse meio. O Tietê até teve mais liberdade, assim como o Marlon Freitas, para atacar, mas o Botafogo não conseguia. O Botafogo não articulou muito pouco as jogadas, teve pouca paciência. E em alguns momentos, quando o Botafogo estava perdendo o jogo, lembrou até aquele Botafogo do começo do ano do Luiz Castro. Um Botafogo muito nervoso em campo. Jogadores ali se descontrolando, reclamando muito com a arbitragem, fazendo faltas desnecessárias. Então o Botafogo sentiu um pouco, mas, repito, pelo lado positivo, o poder de reação que demonstrou. E no final teve 2 chances para ganhar o jogo. O Fernandes tira uma bola praticamente em cima da linha, o Felipe Sampaio perde um gol sozinho dentro da área. Então, o Botafogo conseguiu criar mais na base da bola aérea, da imposição física pelo alto, do que necessariamente pelo jogo coletivo e um jogo direto, vertical, que marcava essa equipe antes da chegada do Bruno Lage. Zinho Tetra conosco também neste Sport Center. Tudo bem, Zinho? Boa noite. Tudo bom? Muito bom estar contigo, Abel. Um abraço para você, Breiler, Rodrigo Bueno, Bubu, diferenciado, e o amigo fã de esporte. Ô, Abel, eu acho que assim, o Botafogo, a gente olhar a proposta do jogo de ambas as equipes, né? Qual era do Santos? Era um jogo mais reativo, né? Tanto é que a posse de bola maior é do Botafogo no jogo, número de finalizações, troca de passes, tudo o Botafogo teve maior do que a equipe do Santos, porque a proposta, mesmo jogando na Vila do Santos, contra o líder, é ser mais reativo, né? Eu vi ali um 4-1-4-1, um sistema tático, né? O Rodrigo sendo o primeiro ali, aí vinha uma linha de 4 na frente dele ali, o Lucas Lima, surpreendente para mim, eu concordo com o Breyer, taticamente jogando pelo lado direito, voltando para marcar, salvando até lance de perigo para o Botafogo, ele dando carrinho dentro da área defensiva, não é muito a característica do Lucas Lima, e ele fez isso. Aí do lado esquerdo era o Mendonça, né? Com o Dodi e o garoto, né? Que estreia no jogo, fez um bom jogo, né? O Gianluca, né? Ele faz um bom jogo e aguentou até onde pôde, e o Marcos Leonardo mais na frente, o artilheiro, o cara da bola final. Com isso, o Botafogo teve que propor o jogo. O Botafogo não fica confortável assim, Abel. Não é muito o estilo do Botafogo ficar em cima do adversário, ter que furar uma marcação como o Santos tentou propor durante o jogo. Há um desconforto. A gente fala aí que, eu também concordo, não foi está longe de ser o melhor jogo do Botafogo, também classifico como um dos piores nesse Campeonato Brasileiro, mas muito pela dificuldade que o Botafogo tem quando encontra uma defesa muito fechada. O time do Botafogo tem essa dificuldade. E não tinha o Eduardo, que é o articulador para quebrar a linha, para dar esse passe ali, encontrar os pontas que entram em diagonal, né? O Júnior Santos, o Luiz Henrique, hoje voltou o Vitor Sá com a contusão do Luiz Henrique. Ele volta, entra aí pelo lado esquerdo, depois entra o Segovinha, com o Tiquinho mais à frente. Não tinha o Eduardo para fazer essa jogada, para
desestabilizar essa marcação. Ele entra às vezes junto com o Tiquinho, sai, vem buscar a bola na intermediária. Faz muita falta e eu não vejo no elenco do Botafogo um substituto para o Eduardo. Olha que o Tiquinho é o melhor jogador, é o artilheiro, mas quando ele não joga, joga ali o Jantes, joga ali o Carlos Alberto, joga ali o próprio Eduardo mais à frente. Faz muita falta também o Tiquinho quando não joga. Mas acho que o Eduardo, a função dele, fica pior ainda para encontrar um substituto. Ele tentou, adiantando o Marlon Freitas, adiantando o Tietê, colocou o Danilo Barbosa como primeiro volante, tentou essa composição, né, com 3 jogadores de meio ali que são mais volantes do que meias. Aí não deu certo, depois ele começa a tentar mexer, coloca o Carlos Alberto, aí dá mobilidade pro Tiquinho com o Carlos Alberto na frente, mas a forte marcação do Santos, com um jogo que não é o que o Botafogo gosta, o Botafogo gosta até às vezes de ser reativo também, ser atacado e ter os espaços. Hoje ele teve essa dificuldade, mas mostrou um time que está muito candidato a título, né? Porque tomando de 2-0, como você bem falou, final já, reta final de jogo, fora de casa, tem a maturidade para buscar um empate. E o empate que sai, né? Um gol do Tiquinho, mais o gol do Adrielson com a assistência do Marçal, jogadores que falharam nos gols do Santos. Muito mérito do passe do Jean Lucas, do passe também do Lucas Lima, né, para os 2 gols do Marcos Leonardo, mas eu achei que o Marçal e o próprio Adrielson falharam também nos lances. E você vê que não se abate no jogo. É um Botafogo muito forte, primeiro empate, mas um empate que ficou com gostinho de vitória para mim, pelo que estava acontecendo no jogo, né? Foi buscar esse empate muito no final, Abel. É verdade, o Botafogo que chega a 40 pontos ganhos, ainda faltando 3 jogos para terminar sua participação nesse primeiro turno. Voltei, família. Vamos falar desse Botafogo. O primeiro empate do time aí nesse Campeonato Brasileiro. O Botafogo tinha apenas 2 derrotas e o resto todas vitórias. E hoje parecia que ia ser mais uma derrota aí do Fogão, até que o Tiquinho Soares conseguiu fazer o seu primeiro gol ali no jogo, 2-1 Botafogo. E deu logo 3 minutos depois o Adrielson ampliou aí, empatando o jogo em 2-2. E rapaz, no finalzinho do jogo, foi dado ali 11 minutos de acréscimos, muito bem dado, tá? Sem polêmica. E o Botafogo teve 2 ótimas chances de virar o jogo, que seria uma vitória espetacular. O zagueiro do Santos conseguiu tirar a bola praticamente dentro do gol. E o segundo lance, praticamente o último lance do jogo, o Sampaio perdeu ali um gol praticamente feito, sozinho. Ele cabeceou para fora, onde poderia ter sido uma virada espetacular, bem parecida com aquela virada contra o Internacional que o Botafogo jogava com 1 a menos e também perdia de 2-0, conseguiu a virada. Enfim, foi aquele empate com gosto meio que de vitória junto com meio de derrota, né? O Botafogo que perdia de 2-0, conseguiu em 3 minutos empatar o jogo, era aquele empate com gosto de vitória. Mas aí no finalzinho você perde 2 gols incríveis. Aí você sai de campo com aquele empate com gosto de derrota. Mas, de qualquer forma, um empate fora de casa é muito importante você pontuar fora de casa. O Botafogo pontuou, mantém 11 pontos de diferença para o vice-líder, que agora é o Grêmio. Toda hora muda o vice-líder, né? Sendo que o Grêmio tem um jogo a menos, tá? Então aí pode virar 8 pontos de diferença, se eles vencer. Mas, por enquanto, o Botafogo abre aí 11 pontos e vai mantendo essa gordurinha. Faltam 3 jogos para acabar o primeiro turno. E o Botafogo precisa manter essa gordurinha aí para poder ser o campeão brasileiro 2023. Galera, um jogo eletrizante. O Botafogo fez o primeiro tempo muito abaixo daqui. Parecia o Botafogo da Sul-Americana. Muito ruinzinho, sem finalizar. Teve mais posses de bola, mas não chutava o gol. Tomou um gol no primeiro tempo e no segundo tempo voltou meio que melhor. Aí tomou o segundo gol e parecia que tinha matado o jogo, o Santos. E aí, de repente, o Botafogo lembrou, né? O Botafogo lembrou que é o líder do campeonato e como se jogava a bola, como se joga a bola. E aí, em 3 minutos, que eu falei, empatou o jogo, pressionou o Santos demais. Foram 11 minutos de acréscimo, 11 minutos de Botafogo, e a bola só não entrou por azar do Botafogo e muita sorte do Santos aí. Então eu acredito que esse empate tenha sido até justo, tá? Porque o Botafogo não fez um bom jogo, foi fazer um jogo bom aí, faltando 15, 20 minutos para acabar o jogo. Então, eu posso considerar que foi um empate justo. Falando em questão de justiça no futebol, foi um empate justo. Mas, se tivesse vencido, seria perfeito. O Botafogo iria abrir 13 pontos para o vice-líder, que seria, assim, espetacular. Mas, que nem eu falei, pontuar fora de casa é muito importante. E o Botafogo conseguiu fazer isso. São 7 jogos sem perder, 6 vitórias consecutivas. E o impressionante disso tudo é que o Botafogo levou 2 gols, né? O Botafogo vinha de 6 jogos, 6 vitórias consecutivas, sem levar gols. Levou 2 gols do Santos. E é até preocupante um pouquinho, porque o Botafogo levou gol na Sul-Americana, né? Um empate de 1-1. E aí tomou 2 gols hoje. Um time que bota o Botafogo que não levava gols durante um bom tempo, levou 3 gols em 2 jogos. Então
É para ficar de olho nisso aí. A gente sabe que o Botafogo estava desfalcado, né? O zagueiro ali reserva, né? O Adriel se deu um mole no gol, mas depois redimiu, fez um gol. Enfim, né? Luiz Henrique saiu com o ombro machucado, entrou o Victor Sá, que entrou até bem no jogo. Mas o que eu falei, importante é pontuar, e o Botafogo fez isso. Agora é torcer para que no próximo jogo, que joga... Deixa a moto passar. Próximo jogo do Botafogo em casa é manter a distância do vice e vencer em casa, fazer seu papel de casa. Em casa é o mais importante, não pode perder pontos. E fora de casa, o Botafogo tem um aproveitamento também muito bom, é o melhor mandante e o melhor visitante. Então é continuar assim, pra gente poder levantar essa taça aí. Bom, o vídeo ficou até comprido demais. Vou ficando por aqui, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!